This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gerner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está chegando em 2023 e esse episódio é dedicado àqueles que estão pensando em como planejar o seu ano, como enxergar o seu ano, como estruturar alguma coisa para planejar 2023 e a gente está aqui para falar as variáveis que a gente usaria, como que a gente pensaria sobre isso, para ajudar você que é empreendedor, ou você, empreendedora, empreendedor, ou você que está aí à frente de uma área, de uma business unit, de alguma empresa. A gente vai tentar trazer, dentro do que a gente pensou aqui, elementos para você considerar sobre o planejamento do ano que vem. E eu estou aqui para falar sobre esse assunto, para debulhar. Eu não estou nem olhando para eles, porque eles me fazem rir, eles estão fazendo um bullying psicológico aqui comigo, então eu estou olhando para o microfone para não me desconcentrar aqui antes de começar o debate, que é Pedro Carneiro, o nosso head da nossa área de startups aqui na ACE. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vamos falar do ano que vem. E eu também estou aqui com aquela que é a minha par aqui como host de podcast, ela que apresenta o podcast Falando em Startups, que está indo super bem, fala só sobre startups, procura lá no Spotify, que é a Luísa Leite, a minha parça aqui de podcast. Tudo bem, Lu? E aí, Pedro? É um prazer sempre estar aqui no Growthaholics. Eu aprendo muito com você e com vocês. Boa, vamos mergulhar então nesse assunto aqui para as pessoas pensarem sobre isso. Eu estava essa semana num painel com o Silvio Genesini, ele foi CEO da Accenture durante muitos anos, o cara é muito legal, um abraço aí se estiver ouvindo o nosso podcast, e ele falou sobre planejamento estratégico. A gente estava falando sobre planejamento estratégico e falaram para ele dar um conselho aí para as empresas pensarem sobre planejamento estratégico, e ele estava falando assim, ele falou, olha, o planejamento estratégico, ele veio, né, do militar, né, do ambiente militar, e foi popularizado, isso eu já estou enxertando algumas coisas minhas aqui, foi popularizado pelas consultorias, especialmente o Boston Consulting Group, né, a BCG, popularizou muito o planejamento estratégico no mundo, e as empresas todas entendem quase como se fosse um dogma, algo a não ser questionado, que a gente tem que fazer planejamento estratégico. E o que o Silvio estava falando é que quando as empresas normalmente fazem aqueles planejamentos de 5 anos, de 3 anos, hoje é muito mais difícil fazer isso. É muito mais complicado fazer um planejamento de 5 anos, porque coisas vão acontecer no meio do caminho, o mercado é muito mais dinâmico do que era antes, tecnologias, pessoas, ambiente geopolítico, né, geoeconômico também, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é muito difícil planejar. Então, com isso, eu já passo para o Pedro, como que a gente lida com a incerteza quando eu estou planejando? Porque hoje, quando a gente olha os planejamentos estratégicos de 99% das empresas, não são planejamentos estratégicos, são listas de objetivos. Né? Quero crescer tanto por cento, quero fazer isso aqui, mas ninguém fala como que eu vou navegar nesse oceano aqui que eu estou para chegar ao meu objetivo, aos meus objetivos, ou à minha visão, né, que a gente fala visão. Então, como pensar sobre isso, Pedro? Você acha que aqueles processos tradicionais de planejamento estratégico, da matriz SWOT, de etc., derivar os objetivos e tudo mais, funciona ou não funciona mais? Como que a gente enxerga isso? Legal. Eu acho que o momento de planejamento estratégico e que todo mundo define que é no final do ano e que você tem que fazer sempre no ano calendário e acaba ignorando que os negócios eles têm ciclos diferentes, momentos diferentes, mercados diferentes, como se todo mundo começasse a trabalhar em janeiro e terminasse em dezembro e você conseguisse de alguma forma segmentar, né, a tua jornada nesses períodos de calendário. Eu acho que é muito parecido com o aniversário que a gente tem na pessoa física. A data em específico não significa muita coisa. Só que é um convite para que você consiga olhar para frente
e olhar para as suas, né, metas, próximos passos e etc. E você ter esse tipo de planejamento em relação a aumentar X% da receita ou, né, aumentar a rentabilidade é o equivalente a você virar o ano, por exemplo, no dia 31 de dezembro e falar, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou, sei lá, parar de beber. Ou seja, uma meta, né, que é um objetivo sem um plano claro, é só uma esperança, né? E esperança não é o que faz os negócios acontecerem. Então, assim, para responder a tua pergunta, Pedro, eu acho que todas as ferramentas que existem de planejamento estratégico, elas são um bom começo. Assim, na minha primeira startup lá atrás, a gente conseguir parar para pensar e sentar durante um tempo para poder desenhar nossa matriz SWOT, independente do que tinha saído lá, e que com certeza estava completamente errado, que com certeza um ano depois era muito diferente, porque a gente estava no mercado que estava andando bem rápido, que era o de energia solar, o ato de sentar, planejar e avaliar criticamente o teu negócio, as influências internas e externas, isso é importante por si só. Então, aqui, do mesmo jeito que a gente olha para a validação de novos negócios, a ferramenta é menos importante do que o processo. Então, você ter um momento que você vai sentar e avaliar isso é importante. Eu acho que as ferramentas elas podem gerar algumas limitações, né? Ou seja, quando você faz um planejamento trienal, você não pode chegar e usar a ferramenta e depois que você tiver tudo escrito lá na planilha e no seu PPT, você achar que o assunto está resolvido pelos próximos 3 anos. Aí que eu acho que começam os erros. É menos sobre as ferramentas e templates e mais você não adaptar o processo para o teu momento de empresa, né? Uma empresa de bens de consumo de médio porte e que vende, sei lá, bolo de chocolate, vai ter um perfil e uma necessidade diferente de uma startup que se movimenta muito mais rápido e está trabalhando com um serviço de tecnologia. Então, o principal desafio é como você captura e adapta as ferramentas e processos que já existem para a realidade da sua empresa e em algo que você consiga ter uma flexibilidade também para poder atuar. Eu já vi vários negócios em que a pessoa define um conjunto de dogmas para o seu planejamento estratégico, ou seja, nós vamos fazer A, B e C, e acaba que a situação do mercado muda, ou uma premissa na cabeça dela muda também, e ela deixa de mudar o plano, porque não, isso aqui é o que a gente definiu no planejamento estratégico. Então tem que entender qual que é a hora de quebrar e qual que é a hora de colar, né? A hora de construir e formatar e a hora de você ir contra e fazer isso pelo bem do negócio também. Eu acredito, né, Pedro, que pegando aquela frase do Eisenhower, e que ele dizia que ter um plano é inútil, mas planejar é fundamental, porque é uma metáfora da guerra. Ele fala assim, pô, no momento que eu acabo o meu plano, a situação do terreno já mudou, mas o ato de eu ter sentado para conversar e entender as coisas com as pessoas e o alinhamento que isso traz é extremamente importante. Eu geralmente acho que o resultado final, as ações do plano, elas são muito desapontadoras, assim, quando eu olho o final do plano, sabe, depois de todas as discussões, elas acabam chegando em consensos, não, então tira aquela prioridade, bota aquela outra, e em startup eu acho que isso é particularmente nocivo, né, Lu? Porque a startup precisa ter muita clareza da missão que ela tem pelos próximos 3 meses, não é nem um ano, são meses, são desafios muito específicos, e quanto mais variedade, né? Outro dia eu estava lendo um deck de um empreendedor até que a gente estava apoiando, a gente sempre tenta ajudar os empreendedores com planejamento, e aí o deck me deu cansaço, só de ler pelo tamanho do cara, que não era grande, mas o produto tal, a gente está fazendo isso, produto tal, aquilo, agora a gente vai isso, o mercado tal. Meu Deus, quanto que esse cara fatura? 1 bi? Aí não, é 50, é 80 mil reais por mês. Então, assim, adicionou complexidade demais. Então, na verdade, o plano dele deveria simplificar ao máximo, matar tudo aquilo em um monte de produto, ficar com um só e tal. Como é que a gente aconselha, Lu, quando a gente está falando em startups, como que elas fazem esse processo? E depois a gente pode entrar, né, Pedro, juntos aqui e falar algumas ferramentas, tal, o que a gente acredita, o que pode ser legal usar aqui, né? A gente está falando com a mindset aqui de startup, né? O que tu acha, Lu? Eu acho que casou muito bem a gravação desse podcast com o que a gente está fazendo aqui com as nossas startups, né? A gente acabou de passar por um diagnóstico com 4 delas que entraram nesse batch agora.
a gente basicamente falou para eles, o arroz e feijão, vamos olhar para o arroz e feijão? Tá bem feito o arroz e feijão? E aí a gente botou o dedo na cara, né? Sempre pro bem, tá, gente? Vocês que estão nos ouvindo, a gente sempre faz isso pro bem. A gente botou o dedo na cara e falou com eles assim, no ponto central, como que tu explica a tua startup, por exemplo? E aí vem, né? Eu criei o deck que o Pedro estava falando. Vem assim, não, porque eu faço isso, e aí eu faço isso, e aí eu faço aquilo, e aí não sei o quê. Bom, vamos achar então um jeito de tu explicar numa frase, né? Porque o pitch Twitter tá aí, a gente fala tanto nisso, mas às vezes o arroz e o feijão não tá bem feito e a galera já tá lá pensando, eu vou internacionalizar, eu vou levar a operação lá para os Estados Unidos, vou ganhar em dólar, porque olha aí, eu tô perdendo dinheiro e não sei o quê. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente faz bastante aqui com as nossas startups é olhar para arroz e feijão antes de partir para qualquer loucura, assim, né? Qualquer roadmap mais arrojado, vamos dizer assim, e qualquer coisa. Porque se a tua experiência do teu cliente não tá boa, se o próximo passo que tu vai fazer no teu produto não tá claro e o teu produto hoje em dia não tá bom, então vamos organizar a casa. Mas isso que o Pedro falou faz assim total sentido, porque normalmente eles veem assim, né? O empreendedor é uma pessoa apaixonada, acredita muito no que o seu negócio resolve, né? E às vezes esquece de olhar para a operação do dia a dia. Então o que a gente fez recentemente foi, vamos olhar para a raiz do teu problema, né? Não vamos olhar para o problema em si, não vamos só mascarar, assim, vamos entrar dentro desse problema e desenvolver e pensar em ações que a gente possa fazer. E eu acho que isso é chave. E mais do que isso, eu estava numa dessas reuniões que a gente fez aí recentemente, um dos meninos fez uma pergunta que eu gostei muito, assim, que foi, qual é a notícia que eu quero que saia sobre a minha startup no final do ano que vem, né, de 2023? Qual é a notícia? O que eu quero que o mercado esteja falando? E para o mercado estar falando, gente, né, para sair em veículo e tudo mais, tem que estar muito bem estruturado, tu tem que resolver a dor de uma forma muito clara, assim. Então a gente sempre diz para eles, vamos olhar para arroz e feijão, vamos arrumar a cama primeiro, antes da gente sair, né, com planos gigantescos de, eu vou internacionalizar, eu vou pegar um outro produto, vou comprar uma outra startup. Não, vamos olhar como é que está a experiência do teu cliente hoje. Ele acessa a tua plataforma 2, 3 vezes no dia? Não é essa a proposta? É ele acessar uma vez por mês? Ok, mas então como é que a gente melhora essa experiência? Então, o planejamento estratégico para a startup é bem isso que tu falou, né, Pedro W? É muito complexo, o mercado muda muito rápido. Se 2022 nos ensinou alguma coisa, é que nada vai sair conforme o que a gente planejou, ou muito pouco. Então, eu acho que a primeira coisa que as startups que estão nos ouvindo precisam fazer para entrar 2023 é o que eu fiz bem em 2022, o que deu certo, o que eu fiz errado em 2022, como eu posso corrigir, como eu posso testar de outra maneira. Eu começaria por aí para pensar num planejamento estratégico. É a parte que eu mais gosto de fazer, inclusive, de olhar para trás e ver, bom, eu estava no ponto A, eu cheguei no ponto B, o que eu fiz para chegar nesses pontos? O que deu errado para chegar nesses pontos? Tu vê, né? A gente não está falando de ferramentas muito complexas, né? Eu acho que quando a gente pensa numa startup, eu sempre, com os nossos empreendedores, sempre fazia a metáfora do Everest, né? O Everest o topo do Everest é a tua visão, né? Onde tu quer chegar. E eu gosto muito de pensar de trás para frente. É difícil pensar de trás para frente, porque o que preenche o gap entre onde tu quer chegar e onde tu tá hoje é o teu talento, é a tua capacidade de executar. E isso é muito difícil de lidar, psicologicamente falando. Mas eu gostava de pensar no Everest. E aí, o Everest, ninguém chega a escala o Everest num dia, né? A gente tem os base camps para se aclimatar e tudo mais. Então, se eu olhar o topo do Everest e pensar na complexidade que é a minha startup lá em cima, eu vou ter que pensar em marketing, em todas as coisas, as pessoas vão ter que me conhecer, e o meu produto vai ter que ter níveis de segurança, e vai ser super complexo e tal. E aí, em vez de pensar no topo do Everest, eu vou baixando, e eu tenho que me concentrar só no primeiro base camp. O que é o primeiro base camp? E eu acho que o trabalho que a gente tem que ter é definir com clareza qual é esse base camp. Então, assim, no caso de uma startup, né, é conseguir 100 clientes. É só isso que vai pensar. O teu produto tá ruim? Pode estar. Mas você não vai pensar em mais nada. Você não vai
você vai deixar isso para o próximo Basecamp. Você vai vencer um Basecamp e depois você vai para o próximo, e depois você vai para o próximo. E essa criação disciplinada da empresa, onde eu boto quase aquele cabresto, né, que o cavalo bota, que eu não olho para o lado, é tão importante para os empreendedores. E quando a gente faz um planejamento estratégico, eu vejo muita gente importando aquelas super ferramentas e o cara sai com planos, especialmente quando os mentores vêm do mercado corporativo, conselheiros, eles colocam um peso grande de várias coisas. Óbvio, eu tenho que controlar meu burn, meu orçamento. Depois a gente vai falar algumas coisas que você deveria olhar, né? Que toda startup tem que olhar aqui. Depois a gente passa para outros elementos. Mas eu acho que essa metáfora do Everest funciona para todo mundo, não só para startup. Porque a gente complica. E se você não consegue explicar de maneira simples aquilo que você vai fazer, você deveria voltar para a prancheta. Não só para toda startup, né, Pedro? Para a corporação também. Para tudo. Então, quando você fala, pô, é isso que eu quero fazer. E aí, o que eu escolho, né? Eu acho que aquele processo da Amazon, especialmente quando a gente está falando em inovação, de working backwards, né? De partir do valor para o cliente e chegar... eu acho que talvez seja mais valioso do que um processo tradicional de planejamento para muita startup ou muita área de produto e tal. E aí, Pedro, como é que a gente enxerga? As startups têm esse hábito, isso é uma coisa que a gente vê, até curioso aqui, né? Porque eu participo de alguns conselhos, eu vejo que os empreendedores têm muita dificuldade com esse rito de fechamento, de preparar o orçamento do outro ano, de pegar as lições aprendidas, de fazer esse debate e fechar esse ciclo, que é um ciclo, como tu falou, né? Um ciclo psicológico, né? Um ciclo real, né? Um ciclo psicológico. Mas tem um valor aí em sentar, ver os riscos. Por exemplo, pô, se eu sou uma fintech e eu dependo de uma regulação do Bacen, isso é uma vida ou morte para mim. Então, essas coisas, o que eu preciso monitorar, o que eu não preciso monitorar. Como é que você vê isso, Pedro? Eu vejo que com os processos e ferramentas atuais, e eu passei um pouco por isso na minha startup também, você tem certa facilidade em entender o que você precisa fazer no próximo mês. A tua agenda está tomada, você já tem outras coisas fazendo, você tem aqueles prospects que vão sair e tal, e aí isso é fácil de planejar, e você consegue entender com um pouco de clareza qual que é o teu sonho do futuro. Daqui a 5 anos, onde você está? Eu vou ser uma plataforma global e etc. Agora, no meio do caminho é onde está a bagunça, né? O campo cinzento. Todo mundo consegue materializar bem o sonho. Todo mundo consegue materializar bem a próxima semana ou o próximo mês, talvez os próximos 2 meses. Agora, a grande dificuldade é conseguir fazer um breakdown um pouco mais pé no chão para poder ligar essas duas pontas. E aí que eu acho que entra a parte de orçamentação e etc. E eu trabalhei em controladoria de grande empresa, né? Então, se uma coisa que eu sei fazer é orçamento complexo, grande, super detalhado e tal. Só que quando os empreendedores eles não têm muito traquejo e muita proximidade com a teoria, uma das duas coisas, ou eles não fazem at all, e a gente já viu muito negócio fazendo assim, tocando, né, o business, olhando o saldo da conta, falou, quebrei, não quebrei, então tá tudo bem. E aí vai tocando. E eu já vi também gente aproximando e usando estruturas muito mais robustas do que precisaria e tá fazendo aquilo para agradar o chefe, ou o conselho, ou, você quer ver uma planilha de 200 linhas? Cada um com um detalhe, quanto que eu estou gastando em papel higiênico, em AWS? Ok, beleza. Só que isso tem muito pouco valor de negócio para aquele cara. Ele está fazendo aquilo como um entregável, como uma tarefa. Então, no dia seguinte que ele terminar aquilo, ele joga aquilo no lixo e vai fazer de novo, acompanhando o negócio, olhando para a conta bancária. Quebrei ou não quebrei? Quebrei ou não quebrei? Então, coisas que a gente recomenda, né, quando o empreendedor está fazendo essa visão orçamentária, é começar o porquê que eu gostaria de ter mais visibilidade ou previsibilidade do meu plano futuro. E aí tem tudo bem, a parte de budgeting, como a parte financeira funciona e tal, mas também a questão dos milestones e objetivos. E quais são os grandes motivos que a gente quer ter alguma previsibilidade, né, ou visão sobre o futuro? Primeiro, eu quero entender qual que é a minha janela de tomada de decisão para evitar o pior. Ou seja, se eu tenho um fluxo de pagamentos em que eu vendo para uma grande corporação e eles me pagam em 90 dias,
O mínimo que eu preciso saber é quanto que eu vou gastar nesses 90 dias para ver se antes do meu pagamento eu acabei, a minha empresa morreu ou não. Então, essa previsibilidade é necessária para você manter a saúde do negócio. E outra coisa, você quer desenhar não um plano para dominar o mundo e ir para um IPO, mas você precisa conseguir pelo menos desdobrar e estabelecer quais as suas expectativas estratégicas para os próximos 3 meses, 6 meses. Aí vai depender de cada maturidade da startup. Por quê? Essas expectativas que você define hoje são o que você vai cruzar com a realidade quando o tempo chegar. Isso é uma coisa que eu vivi também, que eu já vi em vários negócios, de você passar um certo tempo e perguntar, e aí, como que está a sua startup? Você não sabe muito bem dizer se está bom, se está ruim. As coisas estão rodando, os clientes estão chegando, a gente está evoluindo, mas será que a gente deveria estar andando mais rápido? Será que aquele negócio já deveria ter saído? Será que aquele produto já deveria estar no ar? Se a gente não estabelece a expectativa lá atrás, a gente não consegue dizer se a gente está falhando ou se a gente está cumprindo as nossas metas e objetivos. E aí fica um negócio meio blasé. Até difícil de você incentivar o time e colocar todo mundo em volta da missão, se você não seta, né, o que você espera aí nos próximos meses. Né? E aí tem um negócio que o Pedro W. falou no começo, né? Porque é muito difícil a gente planejar para daqui a 5 anos. E sim, realmente é muito difícil. Mas quando a gente já tem uma clareza de onde a gente quer estar, pelo menos, ou um vislumbre, assim, do que a gente quer estar fazendo daqui a 5 anos, né? Onde a gente quer estar atuando e tudo mais, é mais fácil, vamos dizer assim, da gente planejar o nosso próximo ano. Então, né, daqui a 5 anos eu quero estar apto para fazer um M&A, sei lá. O que eu preciso estar fazendo lá nos 5 anos? Quanto eu tenho que estar faturando? E aí, vem no Everest de novo, né? É o work, exatamente. Eu desço e falo, peraí, se o cara vai olhar isso aqui, o meu histórico de 3 anos, e eu vou fazer isso daqui a 3 anos, eu preciso começar hoje. Eu acho que esse pensamento aí ajuda muito os empreendedores. E eu acho que no final do dia, né, a gente, talvez o mais importante desse processo de planejamento seja uma brutal honestidade em relação a como o meu negócio está também, né? Porque muita gente varre para baixo do tapete, não endereça os problemas certos. Então, né, a gente vê muito empreendedora que, por exemplo, não está vendendo e aí fala que é porque as pessoas não me conhecem ou porque a minha máquina de vendas não está boa, quando eu tiver mais SDRs tudo vai melhorar, e a gente sabe que o buraco geralmente é mais embaixo, é na proposta de valor, é no pricing, é no produto, e essas coisas assim de endereçar, da sensação de, sabe aquela sensação de que se eu olhar para isso eu vou estar dando passos para trás no meu negócio? Só que a verdade nua e crua é que você está passos atrás do seu negócio. Você não está onde você acha que você está. E eu acho que essa é a dura realidade que a maior parte dos empreendedores precisa olhar e falar, peraí, onde que eu estou? E aí, se isso precisa ser resolvido, eu vou brutalmente me envolver nesse negócio até tirar ele do caminho, até ele não ser mais um problema. E esse vai ser o meu base camp. Eu vou tirar isso da frente, aí eu passo para o próximo, porque os recursos e o tempo, né, recursos humanos, recursos financeiros, são tão escassos numa startup e ao mesmo tempo, tudo distrai, tudo puxa a atenção dos empreendedores. É muito fácil eu perder o rumo e começar a focar em coisas que não são importantes, porque eu não tenho chefe, o chefe sou eu. Então, eu acho que esse talvez, criar uma diretriz para que eu mesmo, como líder, como sócio da empresa, opere, me ajuda também. Eu acho que esse é um grande benefício de um plano como esse. E eu acho que o Pedro falou bem, quando eu faço um exercício numa linha do tempo, assim, de quanto que eu acho que eu vou estar faturando e tal, e eu meço como eu estou frente a isso me ajuda a entender, peraí, mas eu achava que eu ia estar aqui, por que eu não estou? O que aconteceu ou não aconteceu para eu chegar aqui com esse número? E aí a gente começa a entender, peraí, falta uma competência aqui na empresa, falta competência de produto, então eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e vou achar alguém de produto. Essas decisões eu acho que são muito duras para os empreendedores. Você concorda, Pedro? Quando a gente aconselha os empreendedores, é meio interessante porque os conselhos são senso comum. Se a gente for olhar,
Se os empreendedores estivessem junto com a gente analisando outra empresa, eles provavelmente dariam os mesmos conselhos. São geralmente senso comum, mas são muito duros de serem encarados. Não sei como é. Se faz sentido isso que eu estou dizendo para ti, de repente é um viés pessoal aqui. Completamente. Eu vejo isso muito também, e até como a gente está em vários conselhos, tem conselhos que estão em setores completamente diferentes, em mercados completamente diferentes, e muitas vezes a gente dá o mesmo conselho e tem um impacto completamente igual na cabeça dos empreendedores, porque cada um vai interpretar aquilo de forma que encaixe com a tua rotina, né, e dia a dia. E eu acho que do mesmo jeito que é o planejamento orçamentário, a visão estratégica dos próximos anos, esse contato com o conselho é menos sobre você consultar um oráculo que vai te dar as respostas e mais de você construir um compromisso com você mesmo, que tantas horas por mês eu vou sentar e olhar estrategicamente para o meu negócio. Então, muitas vezes, só a presença da pessoa ali, do conselheiro, ele gera duas coisas. Ele gera ansiedade no dia anterior, de, putz, eu tenho que mandar aquilo lá para o conselho, e aquilo é importante para o negócio. Eu sei que é importante, mas a importância não me cobra. O que me cobra é outra pessoa chamada conselheiro. Então, esse papel é importante. E o segundo papel é só a gente estar em uma agenda ali compartilhada, em que a gente está falando sobre o negócio de uma maneira estratégica, com gente que não está envolvido na operação e na minúcia do negócio. E por isso esses detalhes pequenos não importam, os perrengues do dia a dia não importam, faz ele ter uma visão diferente. E isso é mais estimulante do que necessariamente o que o conselheiro vai falar, ou ele vai dar um insight muito transformador. Isso acontece bem mais raramente do que as pessoas imaginam. As pessoas têm a ilusão de que o conselho é como se fosse o Espírito Santo descendo e trazendo a luz, né, para as empresas. O conselho é um sparring, onde você vai testar os seus conceitos e a sua visão e vai sair de lá com a visão melhor. Ele fortalece ou questiona, então o seu papel é provocar o conselho, no sentido de o que você acha disso? É assim que eu penso, esse é meu plano, onde que tem o furo? Esse é o papel, e daí o conselho, você já pensou nisso? Considera aquilo, vê isso aqui, fala com esse cara, você não tá bom nisso, só que você acha que você tá bom, você não é bom nisso. Esse tipo de coisa que é útil, e às vezes as pessoas esperam essa mágica, mas é alguém que tá lá no ringue com você, testando soco, vendo onde que você não tá batendo direito, especialmente num conselho de startup. Conselho de empresa maior é outro jogo e tudo mais, mas conselho de startup, você como CEO, como sócia da empresa, tem que ter a obrigação de conduzir para extrair o máximo. E o processo de planejamento, eu acho que passando, como o Pedro falou, por esse grupo, ele sai mais forte. Né? Às vezes pode ser meio frustrante, e eu sei que eu sinto isso também, sempre. Agora eu sinto muito pouco isso, porque eu sempre quero melhorar, eu quero ter o melhor plano, né? Eu quero ter a melhor raciocínio, mas no passado eu montava meu plano e eu ia lá e todo mundo me espancava o meu plano, e não era mais, e aí os pessoas nem sabiam se eu devia executar aquilo, e eu saía muito frustrado. Hoje eu dou graças a Deus, porque ele me poupa tempo, me poupa energia, olha pontos fracos, eu acho muito positivo, muito produtivo, e eu peço, conselho, por favor, fala tudo o que você pensa. Se você acha que eu não estou executando direito, fala tudo, eu não quero que você meça palavras aqui, mas eu demorei para chegar num nível de querer fazer o melhor e botar o meu ego fora da sala. Isso é muito difícil, né? O que tu acha, Lu? Não, eu ia comentar com vocês que recentemente eu estava no conselho de uma das nossas startups aqui, e aí os meninos perguntaram para mim assim, Lu, tu acha que a gente, né, eu tenho bagagem de marketing e já trabalhei muito tempo com marketing, eles disseram, tu acha que a gente devia investir em eventos no ano que vem? E aí eu olhei para eles e disse assim, não sei. Eu não sei, porque eu não sei qual é o plano de vocês, e se eventos faz parte, porque vocês querem se aproximar mais dos clientes, tal. Aí faz sentido, mas se eu não souber o plano e o que vocês querem fazer com isso, é muito vago eu aqui sentada no conselho de vocês dizer, sim, fazer eventos. Claro que deveriam fazer eventos em 2023. Eu tenho que saber o plano antes de saber as ações. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? A gente primeiro pensa assim, onde eu quero estar? Ok, para eu estar lá, de novo o Everest que o Pedro já falou,
Mas esse Espírito Santo que vem do conselho, eu sinto isso muito e sei que vocês também sentem, assim, do tipo, nossa, agora a gente vai sentar ali no conselho e a galera vai dizer, não, a gente tem que fazer isso, isso, isso e isso, e o cenário do mercado é esse, e vocês têm que fazer essas ações. E, na verdade, não é, porque a gente não é especialista no negócio que eles estão tocando, né? A gente é especialista aqui. Eu sou mais em marketing, o Pedro é mais em controladoria e afins, assim. A gente está ali justamente para ajudar eles nesses pontos e tentar gerar insights, claro, mas muito mais provocá-los. Mas como especialistas do mercado em si, ainda mais nesse caso específico, era um mercado que eu, Luísa, sei lá, eles têm gente no conselho que são especialistas do mercado. Mas como que eu aproveito até esses especialistas para uma coisa mais de gerar insight e provocação? Eu acho que essa é a pergunta-chave, né? Para o empreendedor que está indo para uma reunião de conselho. Eu concordo. Agora, voltando aqui, vamos voltar um pouco para o tema do planejamento, entendendo que a gente não vai seguir aí a fórmula old school aí de planejamento estratégico. Quais são os elementos, Pedro? Vamos quebrar aqui. Que elementos que a gente deveria olhar? E qual seria o produto final desse processo? Eu também vou tentar ajudar aqui a completar, tá? Vamos fazer um brainstorming juntos aqui. Quais os elementos que os empreendedores e empreendedoras deveriam olhar para pensar no seu planejamento para o ano, para pelo menos cobrir as bases e ir com essa clareza aí para executar? Legal. Acho que tem duas formas de fazer e eu acho que para aprender a fazer bem o espírito, a gente tem que olhar qual que é a razão de existir daquelas ferramentas mais tradicionais. Como tudo na vida, né? Se você aplica só a ferramenta que está pronta, você vai ter um resultado diferente de que se você fizer uma engenharia reversa e construir a partir dos motivos de por que aquilo existe. Então, assim, se a gente for olhar, tem algumas coisas práticas que a gente consegue colocar de pé, que é, primeiro, olhar para a direção e para a visão de longo prazo da empresa, que é aquilo que eu falei que é mais fácil, né, para os empreendedores, porque ele criou um negócio pensando já numa visão de futuro, como isso vai estar integrado em todos os hotéis do mundo, sei lá. E aí, baseado nisso, a gente conseguir fazer um passo para trás até a gente conseguir chegar em algo que seja execuível dentro de casa. Então, se eu quero estar em todos os hotéis do mundo, eu preciso ter uma estrutura de distribuição, de vendas e começar a quebrar quais são as competências e as estruturas que a empresa precisa ter para poder cumprir aquele nível lá em cima. De novo, nessa etapa, não entra nos detalhes, né? Você está sonhando um negócio lá na frente que você não precisa ter muita energia. O que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu preciso saber para fazer para conseguir executar isso. Que é basicamente a direção. E aí, para que lado eu estou indo? Eu estou indo para a digitalização, eu estou indo para a execução pessoa física, eu estou indo para a massificação, eu estou indo para especializar e aumentar o ticket. Então, essa visão macro ajuda a entender qual que é a direção. Baseado nessa direção, aí você vai fazer alguns passos atrás pensando em milestones, né? Ou seja, o que significa, né? Quais são as materializações de quando eu estiver lá? Eu vou ter tantos clientes, tal receita e etc. E aí, uma coisa que eu vejo muito no planejamento é que o planejamento ele precisa ter algumas amarras baseadas na vida real e em resultados reais que você pode, né, grind, né, e trabalhar no dia a dia para poder chegar lá. E normalmente esses indicadores estão vinculados sim com receita, com o número de clientes, com a experiência do cliente, que é o índice de satisfação. Então, tudo isso, todos os sonhos que você pode ter, eles vão estar materializados de alguma forma em um indicador. Ok, e aí baseado na construção desse indicador, você vai começar a construir a ponte. Se você não mede esses indicadores hoje, bom momento de começar a tirar esses dados do papel e começar a entender para você chegar naqueles volumes, qual é o próximo passo e qual competência você precisa desenvolver. Então, algo que são os principais legados, pelo menos na minha cabeça, é conseguir construir aquela visão, né, do Basecamp, do Everest, etc., e conseguir materializar cada uma das coisas com uma visão qualitativa, ou seja, algo que demonstre quando vocês chegaram lá, a gente está, sei lá, em outro país ou em tantos países, ou, por exemplo, o caso de Cortex, né, um dos grandes milestones das top 200 empresas do Brasil, quantas delas são nossos clientes?
esse é um número que para a gente é importante porque mostra o quanto a gente é relevante na cabeça do nosso persona, que são os grandes players do mercado, né, de corporações. Então, conseguir definir de uma forma mais qualitativa é importante e, baseado nessa forma qualitativa, desdobrar as coisas quantitativas que representem isso. Quando a gente for, sei lá, um player relevante regional, o que significa? Significa ter X% de market share? Significa ter X% de clientes? Ou significa ter tantos milhões de faturamento? E aí, baseado nisso, que você vai desdobrando para baixo. Claro, quanto mais perto você colocar o seu sonho grande, mais rápido você tem que chegar lá. E aí, a conta de planejamento é uma conta muito iterativa. Você olha e fala, eu quero chegar lá em 2024. Aí você começa a fazer as contas e entender o que seria necessário para fazer e fala, não vai dar. Então, eu vou fazer de baixo para cima. Atuando na velocidade que eu consigo atuar, até onde eu chego e como que isso coloca a minha meta final. Então, é uma coisa em que a gente começa nos dois pontos. Começa do hoje para frente e começa do sonho de futuro para trás. E aí, quando as duas contas começarem a fechar, aí sim você começa a ter um planejamento um pouco mais concreto. Tem uma armadilha muito grande aí nessa questão do planejamento, que eu vou compartilhar aqui e vocês opinem aí, se eu replicar o que eu estou fazendo hoje e aumentar o número de SDRs e PVP, papapá, eu vou conseguir chegar no número que eu quero. E, na verdade, a gente sempre, e é uma frase que todo mundo fala aqui, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar além. E aí eu gosto muito nessa parte de planejamento também, da gente, esse brainstorm, né? Que é o que o Pedro estava falando que frustra a gente, assim, porque a gente começa a ter que fazer, né, abrir mão de algumas coisas e tudo mais para bater os planejamentos estratégicos de todas as áreas, vamos falar assim. Mas esse brainstorm ele tem que acontecer também dentro do planejamento estratégico, tá? Do tipo, como que eu exploro um canal que eu não explorei ainda, como que o meu CS tem um melhor desempenho que não tem ainda. Não dá só para a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V num planejamento estratégico, porque senão tu vai estar fazendo as mesmas coisas e vai ter os mesmos resultados. Eu acho que esse é um ponto fantástico, o Luke está fazendo, porque a visão tradicional do planejamento estratégico é extremamente incrementalista. Eu vou crescer 5%, vou crescer 10%, vou crescer... Né? E quando a gente pensa em uma startup, né, naquela filosofia triple, double, 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 né, quer dizer, eu preciso dar saltos muito grandes, eu não posso pensar de maneira incrementalista, né? Então, a experimentação tem que fazer parte do meu plano. E essa é uma grande dificuldade, porque eu não consigo planejar a experimentação, né? Eu tenho que colocá-la no meu design, mas não necessariamente eu vou saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. E eu acho que esse saber separar os baldes, o balde do que está funcionando e o balde do que eu ainda não sei, né? E saber, o balde que está funcionando eu otimizo, e aí eu posso até pensar incrementalmente, embora muitas vezes o incremental também não funcione no que está funcionando, porque o que está funcionando só me leva até aqui, e automaticamente vou ter que descobrir um outro canal, alguma outra forma de chegar mais longe. Então, é muito importante eu ter clareza do final do Basecamp que eu estou querendo chegar e saber que eu vou ter que experimentar bastante para chegar lá e ter pelo menos algumas hipóteses daquilo que deve funcionar. Eu acho que aí talvez seja o elemento mais arte, né, do planejamento, pensando que é da arte e da ciência, aí eu acho que esse é o elemento mais arte do planejamento. E aí o Pedro falou um pouquinho desse desdobramento, indicadores, né, daquilo que eu quero fazer para que eu consiga medir. E aí eu queria falar um pouquinho com você sobre a implementação do planejamento estratégico também, que é um outro ponto que as empresas têm muita dificuldade, né? Vem a primeira tempestade em março, todo mundo joga para cima os planos e salve-se quem puder. Né? E aí chega no final do ano, peraí, o que a gente fez mesmo? O que era o plano? Aí a gente baixa aquele arquivo lá e não fizemos nada. Né? E tem muita gente que usa N ferramentas de acompanhamento, né? Muita gente usa OKR para fazer isso, embora eu não sei, assim, o OKR puro. Outro dia eu vi um tweet, um cara falando que o OKR é um plano do Google para deixar todas as startups do mundo mais lentas. mas eu acho que assim, qualquer ferramenta que tu implementa
by the book, provavelmente não considerando o contexto, não vai funcionar. Mas como é que você vê, Pedro? Como é que a gente simplifica na cabeça de quem está nos ouvindo? Como que eu desenho um controle killer e com qual frequência eu reviso, endereço meu plano? Como que a gente trabalha isso com a equipe? Porque aí é onde eu acho que a guerra é ganha, né? A guerra é ganha na execução. Como garantir isso? Eu acho que esse tipo de ferramental que vem pronto, já envelopado, ele tem um grande potencial, mas também um grande risco, né? Porque ele, na teoria, é tão simples que é aquele cookie cutter, né? Já está pronto, clica aqui, aplique e está resolvido. E aí, ele consegue ajudar muito o empreendedor que entendeu um pouco mais a fundo a razão de existir, entender a ferramenta, adaptar a sua realidade e fazer o desdobramento. E eu acho que é um trabalho muito legal. Eu sou zero contra OKRs e te dava aula de OKRs na pós-graduação lá da ESPM. Então, ajuda quando você entende o processo internamente e você consegue decupar aquilo e falar, isso aqui é importante para a minha realidade, isso aqui não é importante para a minha realidade. É isso que eu vou aplicar, e você consegue partir de algo já montado. Isso é show, isso ajuda muito. O que não funciona e não é bom? Quando o cara tenta pegar algo já envelopado e aplicar o que a gente chama de face value, né? Ou seja, eu vou pegar do jeito que está, galera, agora a gente usa OKRs, preencham aí, não quero nem saber, e vocês têm até sexta-feira para preencher os OKRs. Estudem. E aí, obviamente, esse negócio não vai funcionar. Então, é entender que mais do que a ferramenta, a mesma coisa que a gente falou no começo, né? Mais do que ferramenta é o processo, como ele funciona, o nosso nível de aderência e disciplina em seguir ele. E para que serve o processo e a ferramenta? Para que as pessoas tenham internalizadas na cabeça delas a direção e as expectativas que a gente vai ter, tanto em KPIs, né, os indicadores financeiros, daqui a X meses, daqui a Y meses, daqui a Z meses. Se esses checklist você conseguir cumprir no seu planejamento, não importa muito a ferramenta que você está usando. Só que quando as pessoas elas vão fabricar isso do zero, elas podem demorar mais tempo e podem sair com coisas mais difíceis de comunicar do que algumas ferramentas mais prontas, como essa visão de OKRs do Google, e tem vários outros formatos de você aplicar uma visão estratégica. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Assim, a gente, como tudo na vida, né? Quando parece fácil demais de aplicar e já está muito empacotado, duvide sobre a capacidade daquilo de mudar a tua vida. Então, lá atrás, quando eu tinha minha startup, vi várias ofertas que chegaram para mim de estratégias de marketing digital que funcionam para aumentar a sua conversão em X%, é garantido, e conteúdo inbound marketing, etc, etc, etc. Quando vem muito empacotado, já com ganho dinheiro fácil, ou seja, uma receita do sucesso, poxa, duvide, né? E hoje que a gente trabalha com investimento em startups, é uma das coisas que a gente mais vê. Quando chega uma startup e fala, eu tenho a receita do sucesso, está aqui na minha mão, já vai dar certo, está tudo pronto, é aí que a gente vai duvidar, porque a vida não é tão preto e branco assim. Então, se a gente conseguir acompanhar e dar um pouquinho mais de detalhe de dado, eu acho que os frameworks que existem ajudam a resolver o problema. Só que quem resolve o problema não é o framework, é você, CEO do negócio. É você que faz o planejamento, não é o framework de OKRs. Então tem que conseguir usar as ferramentas com o que elas realmente são, ferramentas, meios e não fins. E aí tem um ponto, só para completar o que o Pedro está falando, eu concordo 100%, mas tem uma coisa que o Pedro não falou e que eu sei que ele vai concordar com o que eu estou dizendo, que para que o teu plano ocorra, tu precisa ter alinhado com toda a tua equipe. Não só com os teus sócios, a tua equipe precisa estar de acordo, precisa estar acreditando naquele plano e pronta para ir para cima dele. Não é à toa que aqui na ACE a gente se junta no final do ano, traz todo mundo para São Paulo, mostra o que a gente passou nesse ano, mostra o que a gente quer para o próximo ano e vambora. Entra em recesso no início do ano, tá todo mundo bem alinhado. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes os empreendedores e as empreendedoras subestimam, sabe? Esquecem, não, a gente traçou aqui, agora dia 2 a gente entra aqui com o time, mostra o plano e, gente, aí, vocês vão acreditar, né? Acho muito difícil do time acreditar e do time sair correndo assim, em goela abaixo, como a gente fala no Sul. Eu acho que garantir que todo mundo esteja alinhado com o que
o porquê que a gente está fazendo isso, qual o racional que a gente usou, e o time está participando ativamente no desdobramento disso, é fundamental para que todo mundo se sinta dono, né, do processo. E aí o acompanhamento pode ser de qualquer jeito, desde que ele exista e ele tenha papel dentro da rotina da empresa, né? Que isso faça parte da rotina da empresa. Vamos olhar para o que a gente se propôs, vamos pensar, vamos corrigir o rumo se as coisas não estão andando certo. Eu acho que essa disciplina é uma responsabilidade, essa cadência é uma responsabilidade do ou da CEO do negócio. Tem que parar, tem que investir. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que investir, às vezes é um saco, às vezes você não está com saco, mas é isso que vai fazer o plano avançar, a pauta andar, e olhar para os problemas que vão acontecer, porque eles vão acontecer, a gente sabe, né? Para a gente encerrar aqui, vamos dar cada um de nós uma dica de planejamento que a gente não falou aqui, ou um ponto que a gente quer reforçar, para quem está começando o processo agora. Que dica a gente pode dar, só para a gente encerrar, uma dica que talvez não seja tão óbvia, que a pessoa pode parar um pouquinho para pensar. Vamos começar com Luísa Leite. Que dica você dá? Difícil, hein? Mas vamos lá, a gente está gravando esse episódio em dezembro, eu acredito que ele vai ao ar em dezembro. O melhor momento para plantar uma árvore foi 3 anos atrás, o melhor momento é agora. Então não terceirize, não empurre para o próximo ano, comece logo. A gente aqui na ACE começou em setembro foi, né? O planejamento. Claro, né? Dadas as proporções e tudo mais, não estou dizendo para vocês, empreendedores ou empreendedoras, começarem o planejamento de vocês em setembro. Se fizer sentido, comece. Se não, mas comecem mais cedo, porque eu acho que dezembro já está apertado para vocês. Então, assim, acho que esse é um ponto. E aí, o segundo ponto, eu vou bater o que eu falei lá no começo, né? Olha para a tua trajetória esse ano. O que tu fez certo? O que tu fez errado? O que tu poderia ter feito diferente? E aí, Lu, mas eu estou muito no começo, eu ainda não faturo e não sei o quê. Tudo bem. Olha para a tua trajetória de como tu pensou nesse produto, com quem tu conversou. Para o próximo ano, como o produto vai andar mais? Com quem mais eu vou conversar? Então, eu acho que são essas 2 dicasinhas aí que ajudam. E você, Pedro? Eu vou dar 2 dicas também, que na maioria das vezes os empreendedores esquecem do espírito startup quando eles vão fazer planejamento. Então, a primeira dica é, você provavelmente só precisa de 30% da papelada que você vai montar no planejamento estratégico. MVP, Minimum Viable Strategy. Para que construir todo um documental? E se o seu planejamento estratégico é muito maior do que o seu pitch deck, tem alguma coisa esquisita, né? Então, acho que, às vezes, você não precisa entrar nesse mar de premissas e de imaginação. Planejamento, ele tem a complexidade da empresa hoje. Acho que esse é o ponto 1. E eu acho que o segundo o planejamento, ele não vai ser só da tua cabeça empreendedora e dos founders. Dê flexibilidade também para o resto do time, principalmente numa startup menor, construir a visão junto com você. O planejamento é algo não que a gente vai definir em dezembro e o resto do ano esse vai ser a nossa tabela, né, de score, mas sim, cada um vai ter que contribuir e acompanhar na construção dessa empresa. É assim que você encontra novos C-levels para o seu negócio, é assim que você aumenta o engajamento e que todo mundo começa a se sentir responsável pelo negócio. A última coisa que a gente quer é um negócio que ele é overly dependent, né, que ele depende demais do CEO ou de quem constrói, né, a visão estratégica. Então, compartilhe isso com terceiros. E com empresa menor é muito viável você ter uma reunião com todo mundo para tratar de estratégia e para vender a tua visão para eles e para poder olhar para buracos que podem acontecer. Então, faça isso. Né? Eu acho que essas são as minhas 2 dicas. São bons pontos. E a minha, acho que vai muito dentro da linha do que o Pedro falou, que se você não consegue dar um pitch rápido, simples, do que você vai fazer e do porquê você vai fazer, provavelmente ele está muito complexo, então volta para a prancheta, revise, né, o seu planejamento, simplifique, porque você às vezes fica fazendo puxadinhos porque você não resolveu as coisas mais importantes. Então isso é a dica aqui. E com isso, eu vou me despedir aqui, agradecer a participação da Lu Leite. Obrigado, Lu, novamente aí pela sua participação.
eu acho que gerou bastante valor aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Pedro Van Gärtner. É sempre um prazer e eu sempre aprendo muito com vocês dois. Boa, e obrigado, Pedro Carneiro, novamente. Acho que algumas coisas são óbvias para a gente, não são óbvias para todo mundo. Muito importante compartilhar. Obrigado aí de novo. Obrigado pelo convite. E é o que a gente fala nos conselhos, né? Você está provavelmente complicando demais. Dá para ser mais simples. Isso vale para tudo, eu acho. É isso aí. Essa é uma frase que já está escrita em todo lugar. Você provavelmente está complicando demais. E com isso, eu encerro esse episódio de hoje. Agradeço aí vocês, ouvintes, por terem ouvido até o fim. E se você quer saber de mais papos como esse, mais conversas como essas que a gente teve, não perca o nosso podcast Falando em Startups, onde o assunto é 100% o que acontece no mundo das startups e temas relacionados a esse universo aqui, que é conduzido por esta pessoa aqui, Lu Leite, que vocês ouviram agora. Então, vão lá, procurem no seu player favorito de podcasts e ouçam. E se você tem sugestões de pauta, quer conversar, quer sugerir alguém, manda mensagem aqui para podcast@goace.vc e a gente ouve todas as suas mensagens com muito carinho. E eu queria terminar aqui agradecendo a você que compartilha o Growthaholics. Esse pedido que eu faço no final é de coração e eu fiquei muito feliz agora de ver a retrospectiva do Spotify, que o Growthaholics está entre os podcasts, os 1% podcasts mais compartilhados do mundo. Então, eu agradeço a você que está ouvindo e para 30 segundinhos, 1 minutinho para compartilhar nas suas mídias sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Isso ajuda a gente a ter mais relevância e, consequentemente, ajudar mais pessoas aí pelo Brasil afora. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.